Agora eu quero deixar aqui com vocês uma explicação para a resolução das atividades das aulas 17, 20 e 21, tá? Então tem alguns exercícios resolvidos, exemplos resolvidos aqui, que vão auxiliar vocês na realização dessas atividades, que são atividades avaliativas e que precisam conter anexos lá no Classroom. Então vamos lá, triângulos. Relembrando o que é triângulo. É uma figura geométrica plana que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Então nesse triângulo eu tenho os vértices A, B e C. Em cada vértice forma um ângulo, ó. O ângulo formado no vértice A, o ângulo formado no vértice B, o ângulo formado no vértice C. De um vértice até outro, eu tenho os lados. Então, o lado AB, o lado BC, o lado AC, tá? Esses são alguns elementos, são os elementos do triângulo. Os triângulos, eles podem ser classificados de duas formas. Primeiro, quanto às medidas dos seus lados e segundo, quanto às medidas dos seus ângulos. Quanto às medidas dos seus lados, ele pode ser equilátero. O que é isso? Quando os 3 lados do triângulo são iguais. Então, se os 3 lados têm a mesma medida, são medidas congruentes, então nós dizemos que eles são equiláteros. Se ele tiver pelo menos 2 lados iguais, nós dizemos que esse triângulo é isósceles. Um triângulo equilátero, ele também é conhecido como isósceles. Por quê? Porque ele tem os 3 lados iguais. E a definição de isósceles é o quê? Que tenha pelo menos 2 lados iguais. Então, tem só 2 lados iguais? É isósceles. Tem os 3 lados iguais? Pode ser equilátero ou isósceles. O escaleno é quando os 3 lados são diferentes. Ó, aqui de um tamanho, aqui de outro, aqui de outro. Tá? Então, nesse caso aqui, todos os lados diferentes, nós temos o triângulo escaleno. Quanto às medidas dos ângulos, a gente vai ter que lembrar lá do conteúdo de ângulo. Ângulo agudo. O que são ângulos agudos? São aqueles ângulos que medem menos que 90 graus. São os ângulos menores que 90 graus. Então, se o triângulo tem os 3 ângulos agudos, que são aqueles ângulos, ó, mais fechadinhos aqui, nós dizemos que ele é um triângulo acutângulo, tá? Onde todos os ângulos são agudos, isto é, são menores que 90 graus. Retângulo. Retângulo vem de ângulo reto, reto, ângulo, retângulo. Se o triângulo tiver um ângulo reto, ó, que é esse ângulo aqui, eu até tentei, ó, o cantinho da folha aqui não ficou retinho porque tá sem a régua. Ó, aqui no cantinho da folha nós temos o que? Um ângulo reto, né? Olha só, a gente representa por esse quadradinho com esse pontinho. Isso quer dizer que esse ângulo mede 90 graus. Quando nós temos um triângulo assim, nós dizemos que temos um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus. Isso só acontece de ter um mesmo, tá? Não existe triângulos com 2 ângulos de 90 graus, tá? Olha esse triângulo aqui, veja que esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 90 e menor que 180, então ele é um ângulo obtuso. Então, quando tem um ângulo obtuso, nós dizemos que nós temos um triângulo obtusângulo. Então, quanto aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo, tem todos os ângulos agudos, retângulo, um ângulo reto, e obtusângulo, um ângulo obtuso. Continuando falando de triângulos, vamos falar da soma dos ângulos internos de um triângulo. Um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Aqui eu tenho um caso de um triângulo equilátero, onde todos os lados têm a medida. Olha só, se todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos também têm a mesma medida. Então, eu peguei 180, dividi por 3, porque são 3 ângulos. E, ó, 3 vezes 6, 18, sobrou 0. Esse 0 eu coloquei lá na chave. Deu 60 graus. Então, cada ângulo aqui mede 60 graus. Certo? E isso acontece por quê?
porque ele é um triângulo equilátero, tá? Mas pode acontecer de nós termos um triângulo que não seja equilátero, mas que também seja acutângulo. Isso daqui vai ajudar vocês lá no exercício lá da aula 17. Então aqui eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de um triângulo acutângulo. Ó, nós temos 3 ângulos menores que 90, tá? Mas são ângulos diferentes de 60, porque ele é o quê? Ele é um triângulo escaleno, onde todos os lados são diferentes, então todos os ângulos são diferentes também. Então olha só, suponhamos que nós conhecemos esses dois ângulos e não conhecemos esse, tá? Então, quando eu somo 85 mais 60, dá 145. Aí eu desconto, ó, 145 de 180, porque os 3 ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Sobra 35, que é esse valor que tá aqui. E o ângulo externo, ele é igual ao valor da soma desses 2 ângulos internos não adjacentes a ele. É uma propriedade dos triângulos, ó. A medida de um ângulo externo é igual à soma de 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Então, quando eu somo 2 ângulos aqui internos, eu acho a medida de um externo. Lembrando também que eles são, ó, adjacentes. Quando a gente estudou ângulo, a gente falou sobre isso. Então, olha só, ângulos adjacentes, juntos eles são suplementares. Eles formam um ângulo de 180 graus. Então, se eu pegar 180 e tirar o 35 que está aqui dentro, sobra o 145 que está aqui fora. Se eu pegar o 180 e tirar o 145 que está aqui fora, sobra o 35 que está aqui dentro. Então, aqui, essa resolução aqui vai ajudar vocês lá nos exercícios da aula 20. E eu vou mostrar para vocês também aqui um exemplo para que vão ajudar vocês lá na aula 21. Então, veja só. Eu tenho aqui um triângulo obtusângulo, veja que eu tenho um ângulo obtuso. Eu conheço o ângulo de 110 e o ângulo de 50 graus. E eu quero descobrir o valor de x. Então, eu somo 50 mais 110, 160. 180, que é o valor dos 3 internos, eu tiro 160, sobra quanto? 20. Então, esse ângulo interno aqui mede 20 graus. Fácil. Ele não é a soma dos 2 aqui internos? Então, quando eu somo os 2 internos, eu acho lá fora que é esse de 160. Então, se eu pegar 180 menos 160, sobra o 20. E se eu pegar o 180 e tirar 20, sobra o 160. Então, eu sei que o valor agora de x é 20 e o valor 160. Lembrando que a medida de ângulos é dado em graus. Então, aqui vai ajudar vocês na aula de número 21.